Muito bem, gente. Aqui estamos nós, de volta, com o nosso Ideia Livre, segundo programa com a Kabbalah e o nosso professor Jones Neves, trazendo a sua aula e a sua entrevista. E nesse segundo programa de hoje, eu quero lembrar que o Geide TV é o nosso canal do YouTube, Geide TV, e que o Ideia Livre vai ao ar às quintas-feiras, a primeira vez sempre umas quintas-feiras, nas quintas-feiras às 19 horas. A partir da primeira execução, ele vai ficar hospedado no Geide TV e você pode ver o programa ou os programas que você quer, Ideia Livre, que já passaram, tantas vezes quantas você quiser. E esse eu acho que você vai, junto comigo, assistir umas 20. A repetição desses dois programas. Então, ideialivre@geide.org.br. Aqui estamos com Jonas Neves, nosso professor de Kabbalah. E nesse segundo programa a gente vai trazer um pouco mais para a nossa realidade e tentarmos penetrar, pelo menos em um dos mistérios. Nós já sabemos que arcano se traduz por mistério, e um dos principais mistérios da Kabbalah, que norteiam, ou deveriam nortear a nossa vida, é a árvore da vida. E eu vou pedir que o nosso professor Jones, mais uma vez cumprimentando-o e agradecendo pela segunda vez, o segundo programa que nos está dando essa belíssima entrevista, dizer que você nos honra muito com a sua presença, nos ensinou bastante no primeiro programa e certamente vai ensinar no segundo, e vai ficar à vontade para tentar decodificar para nós a árvore da vida da Kabbalah. Senhores, senhoras, queridos amigos, irmãos, uma boa noite. É sempre muito prazer estarmos juntos, Ramazini. E hoje, colocando para os senhores um dos maiores segredos da Kabbalah, que é o estudo da árvore da vida. Eu gostaria que fosse dado foco na árvore da vida. O que é a árvore da vida? Vamos lá, a história da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Para podermos entender melhor a árvore da vida, nós vamos ter que falar um pouquinho para os nossos espectadores uma das teorias da Kabbalah sobre a criação. Conta a Kabbalah, principalmente o grande cabalista Isaac Luria, que num determinado momento o Criador, por grande misericórdia, quis criar o mundo. E a partir daí surgiu o primeiro foco de luz, que a Kabbalah chama de a luz infinita. E a luz infinita, ela começou a se concentrar, cada vez mais o foco foi produzindo luz, e todos nós sabemos que a física hoje nos ensina que para que haja luz e que a gente veja a luz tem que ter um receptor. Então o Criador criou o receptor infinito.
E esse receptor infinito começou a receber luz infinitamente. E cada vez que ele recebia mais luz, cada vez ele crescia mais. E a partir daí, esse foco de luz foi cada vez mais intenso, que começou a concentrar tão grande energia que chegou a ser concentrado milhões de Celsius nessa energia. E num determinado momento, esse receptor explodiu e dessa explosão nasceu as galáxias, os sóis e os planetas, etc, etc, etc. Estamos falando do Big Bang. Nós estamos falando a Kabbalah, a espiritualidade e a ciência de braços muito dados. E a partir daí, né, lá em Gênesis 1:26, né, prescreve Moshe Rabbeinu. O Criador disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tem uma palavra-chave nesse versículo. Imagem, que em hebraico é tselem. Tselem. E a palavra tselem é formado por 3 letras. Tzadik, Lamed, Men, que dá uma numerologia de 160. Imagem. E como a Kabbalah diz que palavras que têm a mesma numerologia são semelhantes, a palavra árvore, em hebraico, etz, formado pelas letras Ain, Tzadik, 160. Então, a árvore seria essa imagem do Criador na criação. Então, essa imagem que que os nossos queridos produtores estão projetando para vocês, essa árvore, Tselem, é a imagem e semelhança do Criador. E a partir daí, ela tem 10 sefirotes, cada sefira tem uma energia divina, e essas 10 energias, elas são unidas por 22 caminhos. Então, a Kabbalah nos ensina o seguinte, que a criação, para se decodificar a criação, precisa se trilhar 32 caminhos. São os 32 caminhos da árvore da vida. As 10 sefirotes, Keter, Rimah, Binah, Hesed, Gevurat, Feret, cada uma dessas sefirotes, cada uma dessas sefiras tem uma simbologia e tem um significado, e a energia do Criador, ela seria tão forte que cada uma dessas sefiras se transformam num transformador de energia. Se a energia do Criador chegasse aqui no nosso mundo físico muito forte, sabe o que aconteceria, Ramazini? Aconteceria da mesma forma que você chegasse e conseguisse ligar toda a nossa aparelhagem direto lá na usina de Itaipu. O que aconteceria? Explodiria. Então a criação precisou de receptores, de transformadores, para a energia chegar aqui no mundo físico em Malhut. Então o Criador se manifesta. O Criador e tudo, nós vamos fazer aqui uma brincadeira que você vai ver que tudo é árvore da vida. Então tem uma ponte, que é Keter, uma ponte do mundo superior com o mundo manifestado. Depois nós temos uma energia de sabedoria, a sabedoria infinita. E aqui vamos lembrar, Correlê, vamos lembrar um dos maiores figuras do judaísmo, que é Salomão, lá no Provérbios, diz ele, a sabedoria vale mais do que qualquer riqueza.
Então a maior riqueza do ser humano é a sabedoria. Sabedoria infinita. Aqui nós temos Binah, que é inteligência infinita. Essas três sefirotes criam o que nós chamamos o mundo divino. A partir daqui, 6 sefirotes no mundo intermediário, que seria o mundo espiritual. E a última aqui, o mundo físico. Então nós temos um mundo divino, um mundo espiritual e um mundo manifestado. Aqui são as 3 fontes geradoras do universo. A ponte com a criação, a sabedoria infinita e a inteligência infinita. As 7 outras últimas sefirotes são os administradores, os grandes administradores. Quais são os grandes administradores? A misericórdia, ou o amor, o julgamento severo ou a justiça, a beleza ou o equilíbrio, a vitória ou a eternidade, a glória, o fundamento, o alicerce e a manifestação divina. Então, para os senhores terem uma ideia, cada um, assim, muito simplesmente, se quer conhecer uma dessas sefiras, cada uma dessas sefiras estão ligadas a um patriarca. Então, quer estudar misericórdia? Estuda a vida de Abraão, que é o símbolo da misericórdia. Quer estudar a vida, quer estudar a sefirá, a justiça divina? Estude a vida de Isaac. Quer estudar a Tiferet, o equilíbrio? Vai, estuda a vida de Jacó. Quer conhecer a eternidade? Estude a vida de Moisés. Quer estudar a vitória, a glória? Estude a vida de Arão. Quer estudar Yesod? Estude a vida de Yosef Hatzadik, José. E, finalmente, Malhut. Quer conhecer e estudar como é que funciona Malhut? Estude a vida de Davi Hamelha, Davi, nosso rei. Para vocês terem uma ideia do poder dessas energias, a cada ser vivo, cada mínimo ser vivo, e vamos aqui biologicamente, qual é o menor ser vivo? É uma célula. Uma célula tem uma estrutura, tem a estrutura das 10 sefirot, que é a imagem e semelhança de Deus, a criação. Cada estrutura dentro de uma célula, as mitocôndrias, os complexos de Golgi, tudo isso, cada célula que monta esse complexo tem uma estrutura da árvore da vida. Uma rocha, ela é formada por minerais, esses minerais por células, e essas células têm a estrutura da árvore da vida. Então, a árvore da vida nada mais é do que a forma com que Deus se manifesta no mundo físico. Como tudo isso está ligado à árvore da vida, então, nós podemos dizer que o corpo é uma grande árvore da vida, nosso templo é uma grande árvore da vida. E é formado, nosso corpo, quando funciona perfeitamente, é formado por 10 sistemas. Esses 10 sistemas estão ligados às 10 sefirotes da árvore da vida. As 10 maiores virtudes do ser humano estão ligadas às 10 sefirotes da árvore da vida. Para vocês terem uma ideia do desdobramento disso, hoje,
dos maiores centros de pesquisas médicas do mundo está em Israel, estudando a árvore da vida e sua aplicação prática na medicina. A primeira grande conclusão é que a doença é um processo de transgressões ético-morais e espirituais. E a doença é muito amiga. Por quê? Porque ela aparece para você voltar para o seu eixo. Para voltar, para você retificar aquelas transgressões e voltar para o seu eixo. Então, daqui a mais 40 ou 50 anos, nós temos muita certeza e muita fé de que a medicina será mais ligada à medicina da alma e não mais à medicina somática, que trata do corpo. Sim. Nós vamos tratar, um jeito seria um grande consultório de curas. Por quê? Porque a partir do momento que você transgride uma dessas sabedorias, o que acontece? Cada órgão que está ligado a uma dessas, cada sistema que está ligado a essa árvore da vida, ele vai, adoece, e a partir daí, a partir do momento que o terapeuta consegue detectar aonde está a transgressão, onde é que ele está transgredindo os princípios divinos, fazendo-os corrigir, a doença automaticamente desaparece. Então, esse será talvez uma das maiores evoluções da medicina na era de Aquário, balizada nos profundos conhecimentos sobre a árvore da vida. Então, o médico do futuro será, antes de mais nada, um grande espiritualista. Não tem saída. Não tem saída, o Ramazzini. Nós estamos condenados a ser seres espirituais, né? Como nós tratamos na aula anterior, nós estamos condenados a ser amor incondicional. Eu vou aqui pedir permissão aos nossos queridos evangélicos e vou dizer, digamos, aleluia, mas aleluia séria, no melhor de todos os sentidos. É isso que buscamos, é a mudança desse modelo, né? E você sabe o que é aleluia em hebraico? É. Aleluia é uma palavra hebraica, alelo, subir. Quando você diz, você sobe os seus agradecimentos ao Eterno. Então você diz aleluia, aleluia, aleluia. É uma louvação completa. É uma louvação ao Criador. Nós tivemos essa vantagem porque nós tivemos a iluminação de ter conseguido, ao longo da nossa vida, esses fantásticos professores que nos passaram isso. E ainda assim pelejamos, porque é uma luta constante na reforma íntima. Mas eu queria pedir a você um exemplo interessante. Jones, nessas sefirot, há uma determinada sefirá associada, você disse, certamente a um determinado sistema. Você associaria uma doença específica de um determinado órgão associando a falência de uma determinada sefirá? Vamos dar um exemplo bem claro. Vamos falar da sefirá Hesed. Hesed. Hesed quer dizer misericórdia em hebraico. Por favor, mostre a Hesed, por favor. Essa. Isso. Hesed. Está ligada a um dos maiores gestores do nosso corpo, que é o fígado. Uhum. Então, observe os senhores. Qual é o maior mal que você pode fazer ao teu fígado, cabalisticamente? É ter raiva, ter ódio. Então, vocês estão lembrados de uma expressão popular muito interessante.
ele ficou verde de raiva, não é isso? Não é isso? Então, o que acontece? Quando você fica verde de raiva, o teu fígado carece de amor. Aí o que acontece? Aqui é o julgamento severo. Essas duas sefirotes, elas trabalham sincronizadas. Quando acontece isso, o que o julgamento severo faz? A tua vesícula joga logo na circulação a bile. Aí você fica verde de raiva. Porque a bile entra em circulação e, principalmente, você vê os olhos de quem está possuído de muita raiva, ele fica com a cor esverdeada. Então, esse é uma das explicações simples, né? Vamos aqui falar de binar, a binar, inteligência infinita, armazém cósmico. Aqui está todo o aparelho digestivo. E hoje, infelizmente, nós temos uma grande quantidade de incidência de câncer no aparelho digestivo. Como isso pode, como é que isso começa a se manifestar? Claro, vai se somatizar como um câncer no aparelho digestivo. Mas onde tudo nasce? Os cabalistas nos ensinam que a gente começa a engolir sapo, engolir sapo, engolir sapo, engolir sapo, engolir sapo, não resolve o problema está lá, o problema remói, remói, remói. Você não consegue botar o problema para fora, né? No sentido, o aparelho digestivo ele tem a função de transformar líquidos e alimentos em sais minerais, vitaminas, proteínas, e o resíduo sai como fezes. Só que as fezes é físico, mas o que nós não conseguimos psiquicamente, espiritualmente eliminar, que é o problema, é aquilo que o tempo todo nos persegue a vida toda e a longo prazo você não resolve um problema, você fica ruminando, 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 e você pode fazer um câncer de aparelho digestivo, o Ramazini. Então, claro, isso tudo ainda é teoria, e os médicos, os mais ortodoxos, né, são absolutamente contra um dos maiores inimigos dessa nova medicina serão, com certeza, os laboratórios, porque serão muito menos remédios. Então, essa é uma das utilidades simples do processo da árvore da vida. E muito poucas vezes eu tive a oportunidade de ver em veículos mais abertos, mais públicos, um entendimento e um esclarecimento desse, né? A percepção e esse tipo de entendimento que a gente está podendo ter diante de uma explicação absolutamente científica, absolutamente real e muitíssimo antiga. E o mais importante, que há muito pouco tempo, como disse o professor Jones, na humanidade não era de alcance popular. Era só a partir de 1970? Só a partir de 1970, quer dizer, 40 e poucos anos atrás, que começou a ser... Esse tempo todo isso ficou fechado, né? Eu tenho outras vertentes que eu tinha curiosidade de pedir para que você falasse, porque como você falou em várias cabalás, nós falamos, já desvendamos aqui uma boa parte da árvore da vida, que é um dos arcanos, mas tem outros. Por exemplo, eu ouvi falar muitas vezes em cabalá astrológica com relação aos signos do zodíaco, né? Com certeza. Como é que a gente poderia entender ou ver isso de uma forma simples, Jonas? Simples eu não sei. É simples. Eu digo sempre que espiritualidade é muito simples. Uhum. Você pegou uma pessoa falando de espiritualidade e complicou muito, ele não sabe espiritualidade.
Espiritualidade é coisa muito simples. Cuidado, simples não é sinônimo de fácil, eu estou dizendo que é simples. Entender espiritualidade é uma sequência lógica. Espiritualidade é uma ferramenta de transformação. Ponto final. Agora, qual a ferramenta, como você explica como espiritualidade, é outra coisa. Mas espiritualidade é algo simples. Você me perguntou, então, sobre... A astrologia cabalística. Astrologia cabalística. Realmente, nós temos grandes estudiosos, hoje, dentro do Centro de Cabala de Jerusalém, ligado à astrologia. Por quê? A astrologia está ligado, a astrologia cabalística, ela está ligada aos 7 astros da antiguidade. E a astrologia moderna, ela está ligada além dos 7 mais 3, que foram só descobertos há bem pouco tempo, século XVIII, que foram o Plutão, foi Netuno, etc, etc. Mas a Cabala, ela parte de 7 planetas, que 7 astros, o Sol, a Lua, o planeta Vênus, o planeta Marte, o planeta Júpiter, o planeta que é até do meu signo. Saturno? Não. Me sopra aí, astrólogo. Mercúrio. Então, cada um desses planetas, desses 7 planetas, estão ligados a essas 7 sefirotes, daqui de baixo. A Cabala nos ensina que um ser humano encarnado, ele só chega a esse nível aqui, Hesed, misericórdia, misericordioso. Os grandes misericordiosos, Madre Teresa de Calcutá, muito recente. Francisco de Assis. Francisco de Assis, Gandhi, etc, etc, etc. Então, o ser humano consegue chegar aqui. Então, cada sefirá dessa está ligado a um planeta. Por exemplo, Tiferet está ligado ao Sol, que rege só um signo, que é Leão. A Lua está ligado a um só signo, que é regido pela Lua, que está ligado a Câncer. Então, a astrologia cabalística, ela vai, primeiro, detectar, através do seu Sol, isto é, pela data do seu nascimento, qual é o astro que rege aquele momento do seu nascimento, a que mês. A partir daí, essa astrologia cabalística vai chegar a uma dessas sefirotes. A partir daí, o estudo desse planeta ligado a essa sefirote tem um conhecimento na Cabala chamada Tikkun, retificação. Então, cada um nasce com uma retificação de alma. Você nasce num determinado dia, numa determinada hora, num determinado mês, que estará ligado a essa sefirá, e aí tem um segundo complicador. A Torá, os 5 livros, acho que os 5 primeiros livros da Bíblia, que na Cabala judaica chama-se Torá, ele está dividido em 52 porções. Então, cada semana, você, no Shabat, de sexta para sábado, você lê uma porção da Torá. Então, consequentemente, o dia que você nasceu está ligado a uma porção da Torá. E nessa porção da Torá está velado toda a tua retificação espiritual. Você vê como é que o estudo é fascinante, né, o Ramazini. Então,
a partir do momento que você estuda essa paraxá, essa porção da Torá, ali está velado todo o seu caminho de vida. E um cabalista bem preparado, ele é capaz de decifrar isso junto com você para ajudar você a cumprir a sua missão planetária como um ser encarnado. Sobretudo buscar qual é o teu tikkun, como você diz. Qual é a sua retificação? Qual é a sua retificação? A Cabala, nesse ponto, também ensina uma coisa muito importante. Como eu disse no primeiro encontro, na Torá tem 613 mandamentos, que em hebraico chama-se mitzvot, que foi traduzido por mandamentos. São 365 como não fazer e 248 como fazer. Então, esse processo desse estudo da Torá, a Torá, segundo a Kabbalah, todo o destino de qualquer ser humano que vem ao planeta está escrito numa das 52 porções da Torá. Fascinante, né? Muito fascinante, quando a gente leva em consideração que, na verdade, a Torá é composta dos 5 primeiros livros do Velho Testamento da Bíblia, que nós podemos enumerar: Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Levítico, Número, Levítico e Deuteronômio. Número, Levítico e Deuteronômio. Eu tenho dificuldade porque eu conheço de cor e salteado em hebraico. Em hebraico, pois é. Mas é para a gente entender, quer dizer, há correntes, e aí é aquela história que o nosso pai Marcelo de Oxóssi disse assim, vão brigar quando a gente diz, mas a gente que se diz espiritualizada e que acha e prega isso, que não precisa o Velho Testamento, que o Novo Testamento teria sintetizado toda a grande sabedoria. Eu já ouvi isso, com esses ouvidos que a terra um dia há de comer. Então, eu sempre fui um estudioso constante do Velho Testamento, muitas vezes sem entender exatamente o que queria dizer, pelo conteúdo vedado que existe ali. Nós estamos sabendo hoje. Querido Ramazzini, aqui não vai crítica. Não. Não tem nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Não se pode estudar Jesus sem conhecer os escritos do Antigo Testamento. Nem ele dispensou. Por quê? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Lá em Mateus 5,17, diz ele: eu não vim para mudar a lei. Eu vim fazê-la cumprir. Torá, tradução, lei. Só que está velado. Nós falamos em Levítico 19, 18. Isso. O maior mandamento da Kabbalah, na aula anterior. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está onde é que isso reverbera no Novo Testamento? Está lá em Mateus 22, 37 a 40, quando ele é testado e perguntam a ele na sinagoga, a Jesus na sinagoga, quais seriam os maiores mandamentos. Ele diz, o primeiro e maior é amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, mais importante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava falando de Levítico 19, 18. Então, nós estamos agora fazendo um curso, até online, nos melhorando em hebraico. Nós estamos fazendo um curso direto de Jerusalém, via online, via internet, sobre o hebraico, para fortalecer cada vez mais a
o nosso estudo sobre o alfabeto hebraico. Nós vamos entrar agora num outro grande arcano, que é o alfabeto hebraico. Em hebraico é Lashon HaKodesh. Lashon, idioma, HaKodesh, sagrado, o idioma sagrado. Que o hebraico é um idioma sagrado mesmo, porque você estudando as letras hebraicas, estudando as palavras hebraicas, estudando os conteúdos hebraicos da Torá, você vê que tem muito segredo. E segredos extraordinários. Eu revelei há pouco. Etzelen, Etzen. Etz, a árvore da vida. Então, nós precisamos entender Jesus, porque as pessoas esquecem que Jesus, antes de mais nada, ele era judeu, ele não era cristão. Jesus era judeu. E ele tinha uma formação muito forte de Torá e de Cabalá. Toda a história de Jesus e o conhecimento de Jesus é uma grande Cabalá. Porque ele fala o tempo todo de uma Cabalá, ele fala de teogonia, de teosofia, de teologia, de psicogênese, de antropogênese. Então, nós temos que temos que acabar com esse antisionismo e estudar Jesus tendo essa visão fundamental da Cabalá e da Torá. Então, Ramazini, você me dá uma grande oportunidade de dizer aos nossos telespectadores, nossos queridos amigos que te acompanham, que o cristianismo precisa ser revisitado à luz do Antigo Testamento, para se entender profundamente as parábolas de Cristo, todos esses processos que Cristo nos ensinou, porque está tudo contido aqui na Torá. Jesus Cristo foi um grande rabi, foi um grande iniciado nos estudos da Torá e da Cabalá, sem nenhum preconceito, sem querer ofender ninguém, sem querer, ao contrário, enriquecerá muito mais um grande pregador falar sobre Jesus se ele, por exemplo, quando for analisar uma passagem bíblica, entender qual é a origem daquilo dentro dos processos do conhecimento da Torá. Continuo à tua disposição. Eu acho que nós estamos tendo hoje, mais uma vez, uma grande oportunidade de aprendizado, mas principalmente de reflexão. Porque, como somos fundamentalmente reencarnacionistas, eu não acredito que nem eu e nem vocês que estão me vendo agora, nos vendo, nos dando esse prazer, estejam talvez vendo isso pela primeira vez. Em algum campo do teu inconsciente tem certamente muitas informações sobre isso. Tanto que, provavelmente, na maioria das mentes de vocês, um certo exercício já deve estar sendo feito. Isso faz sentido. Que é aquela velha história que a gente diz das fichas caírem. Porque é o conhecimento o primeiro degrau da sabedoria. Você sabe, se eu não tiver conhecimento suficiente para que eu saiba discernir e vivenciar o conhecimento que eu estou adquirindo. Mas se eu não recebo antes nem o conhecimento, ou não me interesso por receber esse conhecimento, nada feito. Santo Agostinho tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia, aquele que não for vencido pela verdade, um dia o será pelo erro. E nós temos errado muito. Mas eu queria te perguntar mais uma outra coisa, já te explorando
nesse belíssimo conjunto de 2 programas interessantíssimos. Uma coisa que sempre causa curiosidade, aliás, quando nós conversamos lá em casa, antes da gente realizar o primeiro programa, porque tivemos um bate-papo na minha casa, eu tive esse prazer de recebê-los, né, na minha casa e conversar e aprender sempre, porque quando a gente senta com esse homem não tem como não aprender, né, e relembrar muita coisa. E eu falei, conversando com ele, que quando eu abri o GED eu tinha 42 anos. E o ano passado, ao eu delegar, fazer a sucessão do GED para o meu filho também tinha 42 anos, que assumiu a nossa presidência, Marcelo Vamazini. Na mesma hora, Jones olhou e disse para a nossa querida companheira numeróloga também, que é astróloga também, 42. Aí ele disse alguma coisa sobre o 42 que faz parte da numerologia, né, hebraica. Tem algumas coisas que eu sei, por exemplo, que ele sabe, e eu não me esqueço nunca, né, dos ensinamentos que você decodificava sobre a representação cabalística dos números de 1 a 9. 1, o 2, o 3, o 4, até o 9. Não é? Será que você podia falar alguma coisa sobre isso? A nossa equipe aí de produção está... providenciando ali... providenciasse uma ferramenta. Uma ferramenta fantástica. Que, aliás, foi um presente que eu recebi e tenho um desses que eu vou sortear para vocês que escrevam para idealivre@gede.org.br. Nós vamos sortear um desses. A Cabalá? Esse é o meu. É o que eu trouxe para ele. A Cabalá, você falou em 42, né? Não foi por acaso, porque segundo a Cabalá não existe acaso. Não existe. Acaso é uma palavra latina formada de 2 palavras, adicado, cair em. Então, por que você começou aos 42 anos? Por que teu filho começou com 42 anos? Está perfeito o foco? Pelo seguinte, a oração mais poderosa da Cabalá chama-se Ana Becoa. Ela é formada por 42 nomes de Deus, as 42 letras hebraicas, cada letra aqui, primeira letra, primeira linha, ligada a Sefirah Hesed, Ana Becoa, Gedulá, Eminerra, Tatir, Tisserura. São 6 palavras, você pega as 6 letras. Cada verso tem 6 palavras. 6 vezes 7? 42. Então, você começou na espiritualidade, na idade que tinha que começar mesmo, aos 42 anos. E foi o sucesso que foi, criou essa obra maravilhosa chamada Gede, e o teu filho ganha essa mesma missão aos 42 anos, assumir o Gede, você passou o bastão para ele, e talvez nós não venhamos a ter a oportunidade de ver isso aqui, essa obra toda pronta, e fervilhando de gente buscando aqui espiritualidade, curando seu sofrimento, sua dor. Então, não foi à toa que você começou o seu trabalho espiritual aos 42 anos e seu filho querido perseguindo os teus passos. Temos certeza que levará o Gede aos pícaros da glória. Por gentileza, você nos pediu para falar sobre uma outra ferramenta na Cabalá, que nós ocidentais chamamos de numerologia, que na Cabala chama-se geometria. Geometria. Para vocês terem uma ideia da complexidade desse conhecimento,
Tem 72 formas de interpretação geomátrica por exemplo, de uma palavra em hebraica. Tem 72 formas de interpretações cabalísticas de uma numerologia ou de uma geometria. A mais simples é a chamada geometria dolar, que é a chamada geometria pitagórica, do qual todas as palavras ou todos os nomes, somando os valores numéricos de cada letra, dá um número, e esse número pode ser reduzido, tendo como base 9. Então, todo nome ou toda palavra, ou todo texto, ou um determinado trecho de algum escrito, você pode fazer a soma individual, somar tudo, dá um número, pode ser grande, pode ser um número pequeno, e esse número vai ser sempre reduzido. Reduzido ao algarismo. Ao algarismo entre 1 a 9. Você pode analisar isso, tendo como conceito as 9 sefirotes, porque aqui é ponte. Aqui é muito complexo, mas à luz da sabedoria, da inteligência, da misericórdia, do julgamento severo, da beleza e equilíbrio, da vitória, da glória, do alicerce e da manifestação. Então, cada número está ligado a uma sefirá e dependendo da sua análise. Se você analisa sobre a ótica espiritual, você tem que analisar partindo 1, 2, 3, 4 e aqui o 9. Se você analisa sobre a ótica do mundo físico, você tem que partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você, queira ou não queira, começa e termina na sabedoria. Rohima. Mas eu gostaria, nessa oportunidade que você está me dando, o Ramazini, falar uma palavra-chave sobre o estudo da Kabbalah. A palavra-chave é disciplina. Não há possibilidade de você querer evoluir no estudo da Kabbalah se não for uma pessoa muito disciplinada. Por quê? A Kabbalah nos ensina como base, a maior ferramenta da Kabbalah é a oração. E muito poucos sabem, e muito poucos até gramáticos no Brasil têm a noção de que a palavra oração tem a sua raizinha lá no hebraico. Or, em hebraico, quer dizer luz. É a ação da luz. A partir do momento que você entra em oração profunda, você está querendo direcionar aquela luz que você quer receber através daquele apelo ao Criador. Então, a oração é a busca pela ação da luz em você. Então, um estudante de Kabbalah, como é o nosso caso, nós não saímos de casa sem pelo menos orar 45 minutos. Então, todo dia nós acordamos por volta de 5 horas da manhã, de 5 às 6 horas da manhã, que é o momento em que o dia está raiando, que é a maior força para a oração. Nós oramos e temos dentro dessa oração um momento em que nós pedimos a energia da cura. Um dos 72 nomes de Deus é Men-Reishin. Men-Reishin tem um segredo muito grande. Men-Reishin são 3 letras. Não sei se é possível
focarmos aqui, ó. Men Rei Shin. Essa letra, essas 3 letras aqui. Ok? Se você inverte essas 3 letras, dá a palavra Mosher, Moisés. Se você mexe outra vez com essas 3 letras, dá a palavra Hashem, que é o Criador. Então, todo ser humano, a Kabbalah nos ensina que todo ser humano, todo dia, tinha que fazer uma oração para aqueles que necessitam de saúde, aqueles que estão doentes. Essa é uma das maiores ações de espiritualidade. É rezar pelos nossos enfermos, para aqueles que... E você nomina mesmo. Então nós falamos lá, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E cada vez que você fala o nome dele, fala Men Rei Shin, Men Rei Shin. Você está mandando, está enviando nessa oração luz. Você está enviando luz para o enfermo. Então, espiritualidade, Kabbalah não é fácil. E todo mundo que vai estudar Kabbalah diz, Kabbalah eu vou ser feliz, eu vou ter dinheiro, vou ter um melhor emprego. Vou fazer igual a Madonna. A Madonna, ela deu um grande impulso de marketing para o nosso conhecimento de Kabbalah. Ela e, a partir daí, os grandes artistas da música, né, internacional, mas a espiritualidade, ela cobra muito caro. Tem um famoso ditado em Kabbalah que está assim, espiritualidade não tem almoço grátis. A espiritualidade, ela tem que ser conquistada dia a dia. A cada dia você estuda espiritualidade e vai se transformando num ser cada vez melhor. Espiritualidade, ela cobra a transformação. Aquilo que eu falei na aula anterior. A espiritualidade, ela forma consciências. E essa consciência produz transformação no ser humano. Para quê? Para que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, um filho mais amado, um colega de trabalho leal, um pai exemplar. Então, toda a ferramenta da Kabbalah, esse estudo de complexidade dos 72 nomes de Deus, esse estudo da complexidade da árvore da vida, são arcanos velados que, quando você começa a estudar, tem um ditado no Brasil muito interessante, começa a cair fichas. E por incrível que pareça, meus irmãos e meus queridos, a espiritualidade, eu digo sempre, é melhor investir em espiritualidade do que qualquer ação melhor da bolsa. Por quê? Os nossos mestres cabalistas nos ensinam o seguinte, a partir do momento que você começa a estudar uma Kabbalah, eu estou falando da judaica, mas qualquer outra Kabbalah, que ela comece a produzir transformação no ser humano, primeiro, essa transformação vai ser no teu corpo físico. Por quê? Porque vai atingir a árvore da vida, então vai atingir todas as tuas células. Atingindo as tuas células, vai te dar uma saúde mental. Essa saúde mental vai ser atingida, vai atingir as tuas glândulas fundamentais, principalmente a adenoneurohipófise, que controla todo o processo bioeletrofísico-químico do teu corpo. E a partir daí, você vai ter uma mudança radical na sua estrutura científica, biológica. Por incrível que pareça, você vai aparecer com outras pessoas completamente diferentes na tua vida, as pessoas que te assediam, te perturbam, aquelas pessoas que no dia a dia
te trazem problema desaparecem. Por quê? Porque você começa Mudar a vibração. mudar a vibração. Então a energia vem diferente. Meu caro Jones, a gente ficaria 3, 4 programas. Nosso tempo está em cima da hora. Foi magnífico tê-lo conosco. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto a gente recebeu nesses 2 programas. Eu conversei aqui, a gente teve essa aula do professor Jones Neves, e eu queria que agora você simplesmente desse uma direção que você quisesse, que vai ficar gerado pelo gerador de caracteres, ou um e-mail, ou um telefone que as pessoas que quisessem falassem com você. Eu ainda tenho muita dificuldade com... Eu sou um homem de 70 anos completos e tenho muita dificuldade, que ainda trabalho muito. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com as mídias muito modernas, né? A Zap e tudo isso, né? Mas eu tenho um e-mailzinho. Por favor. Nosso e-mail é Jones, Jones, 1414, @oi.com.br. Aqueles que quiserem se comunicar conosco, mandem sua mensagem, que dentro do possível nós iremos responder. Mas te confesso que não sou muito chegado a essas mídias, né? Até porque me apavora um pouco ainda todo esse processo. É uma das grandes deficiências da minha formação, é essa resistência ainda muito grande à tecnologia, à exposição e principalmente essa exposição pública. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que é a primeira vez que faço uma entrevista, a segunda, né? Porque essa é a segunda entrevista que você faz conosco e ainda tenho que aprender muito com você, que é um homem de comunicação. Olha só, eu queria que você então agora fizesse a sua saudação final. Meu querido amigo, meu irmão, tenho honra de dizer isso, e meu mestre, Jones Neves, as câmeras para a sua saudação final. Mas não podemos fechar? Temos que fazer igual o primeiro programa. Te desafio a dizer um número de 1 a 72 para ver qual é a mensagem que você vai receber aqui. É? Exatamente. De 1 a 72? Isso. Aqui o livro dos 72 Nomes de Deus, um livro publicado no Brasil sobre a licença do Centro de Kabbalah, Centro de Kabbalah de Jerusalém, uma publicação da Rocco. Você me permite fazer esse pequeno comercial claro, aqui? Claro. Então, eu vou te dar o número 45. 45. Você vê, você escolheu o 45º nome de Deus, formado por 3 letras. Samer Aleph Lamed, o poder da prosperidade. Que a prosperidade caia sobre essa casa e que essa casa consiga concluir todo esse trabalho. Senhores espectadores, telespectadores, o Geide precisa de doações. Seja um doador do Geide. Obrigado, meu cara. Eu já estou aqui colocando para você, além de dizer que vamos estudar aqui um curso de Cabala com 2 aulas mensais e todo o fundo disso reverter para o Geide. Eu estou aqui dizendo, ao vivo, que quero ser dizimista aqui do Geide. Obrigado, meu caro. E muito obrigado pela oportunidade. Espero, quando você precisar desse teu amigo querido,
Eu vou, Conte quando eu sempre precisar conosco. de uma enciclopédia, eu vou buscar, eu sei onde eu busco. Meus caros amigos, as ideias livres estão no ar. A gente continua esperando que vocês nos busquem pelo canal Geide TV, idealivre@geide.org.br, e que a gente se encontre por aqui, versando sobre essas boas ideias. Até sempre. Boa noite, senhores.